O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, o verso 5. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Não sei se nessa manhã falo para alguém que esteja passando por lutas, problemas, dificuldades, mas tenha certeza, tenha esperança na palavra do Senhor, nas suas promessas. O choro pode durar essa noite, mas logo ao amanhecer você pode estar sorrindo na companhia do Senhor. Por isso que a cada dia é um dia de nós renovarmos as nossas esperanças. É um dia de confiar no que Deus irá prover para a nossa vida. Por isso, a cada dia é dia de vivermos os planos e os sonhos do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus. Salmo capítulo 103, o verso 12, onde a Bíblia diz o seguinte: quão distante está o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, o verso 12. É o que a graça de Deus infinita faz com a nossa vida. Não somos merecedores, não somos dignos, mas Deus afasta de nós os nossos pecados, os nossos fardos, para que nós não carreguemos no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória. Por isso que nessa manhã, nesse primeiro encontro, nós precisamos abrir o nosso coração e nos colocarmos diante do Senhor. A cada manhã, nesse canal, nós somos abençoados em estudarmos um capítulo da Bíblia. Cada pessoa que se propõe a estudar a palavra de Deus, você pode ter a certeza, recebe uma bênção direta vinda do céu para a nossa vida. Eu não posso negar a você, a cada manhã, quando eu abro a palavra do Senhor, eu pessoalmente sou abençoado. E peço a Deus também que abençoe a tua vida. E nessa manhã, nesse momento, eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 29, o verso 1. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. A graça de Deus é infinita sobre a vida de todas as pessoas. Mas quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós podemos ver que a mão do Senhor estava sobre a sua vida. A graça de Deus se renovava sobre ele a cada manhã. Por algum momento da sua vida, Davi tentou controlar o seu próprio destino. Tentou resolver os seus problemas ao seu próprio modo. Aqui no capítulo 29 que nós estamos estudando nessa manhã, que é uma continuação do capítulo 28, nós nos lembramos que de uma forma ambígua, Davi falou que lutaria as batalhas do rei Aquis. Mas Davi sabia perfeitamente que ele era hebreu. Como é que ele poderia lutar contra o seu próprio povo? Deus tinha ali ungido para se tornar rei de Israel. Como que o futuro rei de Israel poderia lutar contra a sua própria nação, matar os seus irmãos patrícios? Lutaria contra o ungido do Senhor, Saul, e lutaria contra o seu amigo pessoal, a Jonatas. Ele sabia que não poderia fazer isso, mas ao mesmo tempo ele estava se refugiando no território dos filisteus. O rei Aquis esperava que ele lutasse as suas batalhas. Ele não teve coragem de dizer ao rei Aquis que não lutaria as suas batalhas. Por isso que no capítulo 29 ele se depara com uma situação difícil na sua vida. Mas deixe-me falar para você, o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da bondade. Embora tomemos decisões erradas na vida, Deus ainda insiste em nos salvar. Ao olhar para o coração humano e perceber uma fagulha de oportunidade em receber a graça de Deus, Deus sempre vai continuar insistindo para nos salvar. Os filisteus, nessa batalha de Afeca, eles subiram a Sunem, que era uma jornada de 128 quilômetros até chegar ao vale de Jezreel. Os israelitas, por sua vez, se concentraram em Gilboa e depois eles iriam descer para Jezreel, onde se daria a batalha. Foi nessas circunstâncias que Davi se colocou. Ele sabia que era hebreu, ele sabia que Deus tinha lhe chamado para ser o futuro rei de Israel, mas ele deveria prestar lealdade ao rei filisteu Aquis. Mas ao mesmo tempo ele sabia que do outro lado estavam os seus irmãos de sangue, Saul, ungido do Senhor, e Jonatas, seu amigo pessoal. 1 Samuel, capítulo 29, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Disseram então os príncipes dos filisteus: Esses hebreus, que fazem aqui?
Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo deserdado, passou para mim até o dia de hoje? Pode imaginar que nesse momento o coração de Davi deve ter estremecido ao ouvir os príncipes dos filisteus perguntar o que um hebreu estava fazendo entre eles. Mas um dos erros de Davi foi ter buscado refúgio num território dos filisteus. Davi deveria ter mantido a sua confiança no Senhor e ter se mantido dentro do seu próprio território. Ele deveria crer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, da mesma forma como no passado ele protegeu o seu povo, ele no presente o protegeria. Ele estaria ao seu lado para lutar também as suas batalhas. Mas por um momento de fraqueza, Davi busca refúgio no território dos filisteus. Isso lhe trouxe sérias consequências. Eis a razão do momento difícil que ele estava vivendo. Embora Davi tivesse buscado para si esses males, mas o rei Aquis expressava sincera confiança na vida de Davi. É o próprio rei Aquis que vai em defesa de Davi. Ele mesmo declara que em nenhum momento ele conseguiu encontrar nada em Davi que pudesse desabonar a sua conduta. Embora no íntimo do seu coração, Davi sabia que não poderia lutar contra o povo de Deus, mas as suas respostas ambíguas, vivendo uma vida dissimulada, mesmo assim Deus interviu ao seu favor. Deus cuida dos seus filhos. Deus não desampara os seus filhos, mesmo em algum momento em que nós nos demonstremos falta de fé ou falta de confiança. Deus estava abrindo uma porta de escape para que mais uma vez Davi pudesse confessar os seus pecados e viver uma vida diferente. Embora ele estivesse se envolvido com a mentira, embora ele estivesse se envolvido com a dissimulação, mas Deus estava como um pai com os braços abertos, esperando que ele vivesse uma vida de arrependimento para viver uma nova vida ao lado do Senhor. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o conselho dos príncipes dos filisteus ao rei Aquis é que ele mandasse voltar Davi para o seu próprio território. Ele não deveria lutar do lado dos filisteus. O medo dos príncipes filisteus era que Davi, que no aquecer da batalha, no afã da guerra, Davi mudasse de lado, deixasse de lutar do lado dos filisteus e passasse a lutar do lado dos hebreus, porque eles conheciam perfeitamente quem era Davi. Davi era um guerreiro de guerra, temido pelos soldados. No passado, eles sabiam que foi Davi que matou a Golias. Eles sabiam que Davi já tinha lutado muitas batalhas contra os filisteus e tinha vencido. Tê-los ao lado dos filisteus era um risco. Naquele momento, Deus estava usando os príncipes filisteus para fazer com que mandasse embora Davi para sua casa. Davi não poderia lutar aquela batalha. Se ele lutasse contra o povo de Deus, ele estaria pecando contra Deus e pecando contra a sua própria nação. Naquele momento, Deus abriu uma porta de escape para Davi e os seus soldados. Jamais se esqueça, Deus hoje também quer abrir uma porta de escape para você. Não importa o momento difícil da sua vida que você possa ter se metido, mas se você abrir uma brecha do seu coração de arrependimento, de confissão para Deus, os olhos do Senhor estarão abertos para ver essa abertura. E é Ele mesmo que vai descer para inundar a tua vida, te conceder o perdão, te conceder a graça, uma oportunidade de viver uma nova vida ao lado do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da graça. É o Deus da segunda chance. No versículo 7, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é o próprio rei Aquis que se volta para Davi e fala que ele deve voltar para sua casa. Aquis via em Davi o homem da sua mais alta confiança. Aquis via em Davi um homem com uma postura digna. É o próprio rei Aquis que eleva a moral de Davi diante dos seus príncipes. Por 3 vezes ele ressalta a retidão de Davi diante dos príncipes e o compara como sendo um anjo do Senhor. No versículo 8, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi faz uma declaração: o que foi que eu fiz? As suas palavras declaram como se ele estivesse decepcionado, mas no fundo do seu coração ele estava feliz. Deus estava lhe dando um livramento.
Deus estava lhe impedindo de lutar contra o seu próprio povo. Deus lhe impedia de lutar contra o ungido do Senhor e o seu amigo Jonatas, mas ao mesmo tempo ele queria prestar lealdade ao rei Aquis, porque no momento difícil da sua vida foi o rei Aquis, o rei filisteu, que lhe acolheu. Naquele momento Deus estava abrindo uma porta de escape para Davi. É o Deus da graça, é um Deus misericordioso. Os pecados de Davi não eram pecados que estavam determinados para que ele pudesse viver em todos os momentos da sua vida, mas foram momentos de fraqueza, com falta de fé no que Deus poderia fazer pela sua vida. Acredito que no futuro, ao olhar para trás, a maneira como ele viveu, isso deve ter lhe envergonhado. O discernimento espiritual que Davi tinha da palavra de Deus era muito maior do que nós encontramos dos líderes espirituais do Novo Testamento. Entendo que quando Deus do céu olhava para essa terra e via a pessoa de Davi, era a razão pela qual Deus o considerava um homem segundo o seu coração. Ao ouvir a repreensão, sempre estava disposto a confessar o seu pecado e viver uma nova vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 29 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós não podemos nos esquecer em nenhum momento da nossa vida. Deus está trabalhando incessantemente para socorrer os seus filhos. Deus cuida de cada um de nós como um pai cuida dos seus filhos, a despeito dos erros que nós possamos ter cometido na vida, como aconteceu com a vida de Saul. Mas jamais se Deus está no seu encalço, Deus está na sua busca. Ele espera que eu e você possamos ter um coração semelhante ao coração de Davi. Ao nos depararmos com a palavra de Deus e reconhecermos que cometemos os nossos erros, as nossas falhas, nós precisamos tomar a mesma atitude do rei Davi. Confessarmos os nossos pecados e vivermos uma vida de arrependimento, e o nosso Deus estará com os seus braços abertos, como aconteceu na casa do filho pródigo. O pai esperava o filho para recebê-lo, para amá-lo e para permitir que ele desse continuidade na sua vida, como se nada tivesse acontecido. Mas nessa manhã está em nossas mãos tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É nele que nós encontramos alívio, é nele que nós renovamos a nossa esperança. Por isso que nessa manhã a nossa atitude deve ser nos voltarmos para o Pai e nos colocarmos nas suas mãos por inteiro. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, permanece conosco, guia a nossa vida, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.